Nós estávamos tratando na quarta-feira passada ainda sobre a validade da lei para nós e afirmamos que para nós ela não tem mais validade. E houve uma pergunta de uma irmã Fátima, né? Quando nós dissemos que nós não somos filhos de Israel, não somos israelitas, mas nós somos filhos de Abraão. E nós somos descendência de Abraão e não descendência de Jacó. Talvez alguém indague, mas Jacó não é descendente de Abraão? É. Só que biblicamente nós vamos mostrar que há uma bifurcação na descendência de Abraão. Uma bifurcação para a lei e para a graça. Só que a parte da bifurcação da graça é anterior à lei. E quando dissemos que a lei não tinha mais validade, a nossa irmã citou exatamente o capítulo 20 de Êxodo, onde estão os 10 mandamentos, dizendo que havia obrigatoriedade. Então nós vamos esclarecer esta parte esta noite. A primeira pergunta é esta: porventura a lei é obrigatória a todos os homens ou somente a um grupo, o povo de Israel? Quando nós começamos a examinar a Bíblia Sagrada, nós temos exatamente a seguinte compreensão. A Bíblia nos fala sobre dois concertos: o antigo concerto e um novo concerto. O pacto, como queira, o antigo pacto e o novo pacto. E a Bíblia nos mostra que o antigo concerto e toda a lei de Moisés, quando eu digo toda a lei de Moisés, eu não estou me referindo ao capítulo 20 do livro do Êxodo, mas nós veremos que na Bíblia Sagrada, quando é chamada lei de Moisés, a lei dada por Moisés, nós vamos notar o seguinte: a palavra está se referindo ao todo o Pentateuco, ou seja, desde o livro do Gênesis até o livro de Deuteronômio. A Bíblia mostra que esses 5 livros são chamados a lei de Moisés. O que é a lei dada por Moisés? A lei dada por Moisés, irmãos, foi exatamente o concerto entre Deus e Israel. Nós, para entendermos isto, nós temos que abrir o capítulo 19 do livro do Êxodo, capítulo 19 do livro do Êxodo, e a primeira grande parte da lei está contida no capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 24, versículo
12, versículo 7, desculpa, versículo 8, até o capítulo 24, versículo 8 do livro do Êxodo. Eu vou destacar alguns versículos, e os irmãos em casa vão ler esse texto que eu leio, do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24, versículo 8. A palavra começa assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Versículo 3 diz: subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. A Bíblia tem mensagens direcionadas. Quando o Evangelho é para ser propagado, Jesus direciona o Evangelho. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aqui está incluindo o brasileiro, o russo, o japonês, judeu, chinês, todos os povos estão incluídos. Então, nós começamos a ver uma diferença entre o antigo concerto e o novo concerto. No antigo concerto, para os filhos de Israel. O novo concerto, todo mundo. Porque aqui era um povo particular. Aqui também um povo particular. Só que aqui um povo particular descendente de Israel, descendente de Jacó. Aqui um povo particular descendente de Cristo, ou, como queiram, Abraão. A Bíblia nos chama de descendência de Cristo, descendência de Abraão. Mas aqui também é um povo particular. Esse povo particular está restrito a Israel. Este povo particular está restrito a todo mundo. Você vai ver Apocalipse, que aparece uma grande multidão de todas as nações, de todas as línguas e de todos os povos. Então, essa multidão de todas as línguas, de todas as nações e de todos os povos, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que são remidos pelo Senhor, eles perdem a nacionalidade. O apóstolo, escrevendo em suas cartas, ele chama estes aqui de peregrinos, de forasteiros aqui na terra. Ele não diz os japoneses, ele não diz os judeus, mas diz assim: aqui vocês são peregrinos e vocês são forasteiros. Ele diz: a vossa cidade está nos céus. Então veja que há uma diferença entre o povo que compõe o antigo concerto e o povo que compõe o novo concerto. Está ficando claro? Vamos olhar um pouquinho na Bíblia acerca disso, para que entendamos mais. Então, o antigo concerto, o antigo pacto,
ele foi feito com o povo de Israel, foram chamados os líderes de Israel, foi passado para eles aquilo, e eles disseram: tudo isto nós vamos fazer. Nós assumimos um compromisso de realizar tudo, obedecer tudo o que está escrito aqui nesse pacto. No Novo Testamento, no Novo Pacto, também é um concerto. E veja bem, o pactuador se chama Deus. No antigo concerto, o pacto foi feito através de Moisés. No novo concerto, o pacto é feito através de Cristo. São duas figuras importantes. O concerto feito por Deus através de Moisés e o concerto feito por Deus através de Cristo. Neste concerto aqui, figurava Israel. Neste conceito aqui, figuramos nós. Quando eu digo nós, eu estou dizendo todos os que recebem Cristo. Este pacto foi aceito por Israel, o antigo pacto. Vou mostrar para vocês na Bíblia. O novo pacto foi aceito por nós. Vocês vejam que vocês que estão aqui ouviram um dia a palavra do Evangelho e vocês disseram: eu quero aceitar a Cristo como Salvador. Naquela hora você estava dizendo: eu quero receber para mim, para que eu cumpra o novo pacto com Jesus Cristo. Nós temos ou não temos um pacto com Cristo? Um pacto de santidade, um pacto de vida espiritual, um pacto de andar com Cristo. E Cristo fez um pacto conosco dizendo o seguinte: se vocês me seguem, se vocês me obedecem, se vocês andam comigo, eu arrebato a igreja, eu levo para o céu, eu vou dar vida eterna para vocês, vou dar tudo. O pacto com Moisés, Israel, era espiritual, mas a consequência daquele pacto era uma consequência material. Leia os últimos capítulos de Deuteronômio. Eu abençoarei a vossa água, eu abençoarei o vosso pão, eu abençoarei a vossa cesta. Eu não deixo ninguém ser estéril no meio de vocês. É verdade ou não é? Vocês sempre estarão por cabeça. Vocês não serão cauda. Era um pacto que visava coisas materiais. Deus tinha um negócio com aquele povo. Mas você não ouve falar deste pacto da lei acerca da vida eterna. Tem alguma coisa de vida eterna nesse pacto? Apesar que a obediência a Deus nos levaria àquela bênção. Mas o pacto era este: vocês me obedecem e eu vou colocar vocês na terra prometida. Eu tenho uma terra prometida para vocês, eu vou colocar lá. Se vocês me obedecerem, não vai faltar nada. Neste pacto aqui com Cristo, este pacto não é material, este pacto é espiritual. E aqui que a própria teologia da prosperidade faz confusão. Ela fala neste pacto das promessas deste pacto.
aqui, ele tem promessas materiais, mas a grande promessa é espiritual. Eu vos dou o reino. A turma se confundiu. Jesus, quando é que tu vais assumir o reino de Israel? Quando é que isso vai acontecer? Jesus disse, olha, não importa para você estar procurando acerca dos tempos, das estações, fique em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder. Aqui trata de coisas materiais, apesar de ser uma teocracia, o governo de Deus. Aqui também é uma teocracia, mas manifestada no governo de Cristo, porque Cristo também é Deus. E a consequência aqui é uma consequência espiritual do novo pacto. Nós estamos aqui não é por uma terra prometida, nós estamos aqui pela felicidade eterna que nós teremos com Deus através de Jesus Cristo. É verdade ou não é? Então você começa a ver que existe uma grande diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Se a lei fosse completa, Jesus não teria vindo para cumpri-la e trazer a nova lei, a lei de Cristo, a nova lei do reino de Deus, onde o Senhor não diz, você tem que guardar o sábado. Jesus não diz em lugar nenhum para guardar o sábado. Mas Jesus diz diferente, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga cada dia. Você ouviu isso no Velho Testamento, principalmente no Torá, nos 5 livros da lei. Você viu isso em algum local? Quando entrares na terra que eu vou te dar, você acabe com os inimigos que estão na terra, porque eu sou teu Deus, eu estou contigo, aquela terra é tua, aquela terra é mana, leite e mel. O pacto do primeiro concerto era um pacto muito recheado de bênçãos e promessas materiais, e também de maldição sobre a vida daquele que se afastasse da ordem de Deus. Era o pacto, o grande pacto do Velho Testamento. O pacto do Novo Testamento, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que não precisa estar em pecado para ter aflições, porque Jesus diz: quando vos perseguirem, quando vos afligirem por minha causa. Então Jesus está dizendo que nós vamos ser afligidos, vamos ser perseguidos por causa dele. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Aonde? No céu. Não está aqui. O contorno final dos pactos são diferentes. Totalmente diferentes. A consequência de cada pacto, ela difere muito grande. Porque foi havendo o aperfeiçoamento da manifestação do amor de Deus. E quando houve o aperfeiçoamento, veio Cristo, na plenitude dos tempos. Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei. Está certo? O Senhor mandou. Quer dizer, quando o tempo de plenitude é cheiura, quer dizer, na cheiura dos tempos, quando Cristo veio, irmãos, foi exatamente na época de maior progresso material conhecido da história. Porque foi quando houve a chamada Pax Romana, isto é, foi aberto aqueles caminhos pelos romanos e havia uma comunicação de todos os povos. O Senhor Deus preparou o mundo para mudar o concerto. Promessa feita em Isaías, a promessa feita em Jeremias, acerca do novo concerto, ele se manifestaria exato no momento em que todos poderiam começar a ver e participar. Vocês observam que o livro de Atos dos Apóstolos, ele nos mostra de uma forma bem clara
no dia do derramamento do Espírito Santo, quando a igreja, que já havia sido fundada por Cristo, haveria de se manifestar agora de uma forma totalmente diferente de tudo que o mundo conhecia. O Senhor escolheu o dia do Pentecostes. Por que será que o Senhor escolheu o dia do Pentecostes? Porque naquele dia em Jerusalém estavam os partos, os medos, haviam pessoas de todos os lugares conhecidos da época, a Bíblia diz, e o Senhor resolveu exatamente pegar aquela festa, que era um dia que o povo estava em Jerusalém, para derramar o Espírito Santo, para ver aquela pergunta: o que é isso? Esses homens estão bêbados, o que é isto? O que é que está acontecendo? O apóstolo Pedro levantar, e não disse Pedro, é porque eles estão guardando o sábado, porque era um domingo. Mas o apóstolo Pedro disse o quê? Aqui está a promessa feita por Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então vocês vejam, por que foi na festa do Pentecostes? Porque aquela festa, todo mundo vinha a Jerusalém. Vinham judeus de toda a parte da terra. Jerusalém estava superlotada. E tinha que haver uma proclamação universal a partir dali. Não seria uma palavra só para os judeus, porque na lei era diferente. Na lei tinha um dia marcado em que os judeus se reuniam, ficavam todos de pé, desde a manhã até o pôr do sol. Eles assistiam de pé à leitura do livro da lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eles assistiam a leitura do Torá de pé. Assistiam a leitura de pé, em respeito àquilo que estava sendo feito. Então Deus, aprove a Deus manifestar o começo da igreja exatamente quando todas, a Bíblia diz que estava gente de todas as partes da terra ali em Jerusalém. Porque agora todos sairiam dizendo que aconteceu uma coisa diferente. Aconteceu algo que nós nunca vimos antes. E Pedro levanta e diz: o que é isso? Vamos parar de odiar Pedro aqui. Pedro deve ter dito: isto aqui não é um acontecimento do judaísmo. Isto aqui não é uma festa do Pentecostes. Ninguém trouxe as primícias da lavoura para essa festa. Aqui não está sendo sacrificado nenhum animal agora. Mas é o Cordeiro de Deus que morreu. Eu estou parodiando, tá certo? É o Cordeiro de Deus que morreu. O sacrifício já foi feito. Existe uma nova situação, no capítulo 2 de Atos. Existe uma nova situação. E a palavra agora é esta. Não é guarde a lei, mas é arrependei-vos e credes no Evangelho. Que faremos, varões e irmãos? Quem era Pedro? Judeu. Quem era Pedro? Até então, guardador da lei. Mas agora quem é Pedro? Pedro nunca foi sumo sacerdote. Mas digamos, Pedro, para estar na frente falando, ele tinha que ser um doutor da lei, um sacerdote ou um príncipe judaico. Não eram esses que estavam na frente do povo? Pedro não era nada disso. Pedro era o pescador da Galileia, que Jesus havia chamado e havia dito: Pedro, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tu vais abrir uma coisa nova, Pedro. E Pedro se levanta agora com a chave do reino dos céus. E diz: o que vocês estão vendo acontecer é o cumprimento do Velho Testamento.
mandado. Jesus não disse ficar em Jerusalém para guardar o sábado, para guardar a lei, para guardar isso ou aquilo outro, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E a Bíblia não diz que eles estavam numa sinagoga, não estavam no templo judaico, eles estavam em um cenáculo, em uma sala grande de reunião ou refeição. Quando houve aquilo tudo, a Bíblia fala naquele momento do começo do novo concerto, a Bíblia fala em acontecimentos que nunca tinham sido vistos no passado. Houve uma mudança em tudo, uma mudança até na manifestação de Deus, porque agora Deus não estava se manifestando através de Moisés, Deus estava se manifestando através de uma pessoa da Trindade, do Espírito Santo. E Jesus falou anteriormente acerca dessa manifestação, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos vou deixar órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai estar convosco para vos guiar em toda a verdade. Ele vai estar convosco para vos fazer lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Engraçado. Jesus não disse que o Espírito Santo vai vir para que vocês guardem a lei. É verdade ou não é? Ele não disse que o Espírito Santo há de vir para vos lembrar, guardar a lei. Mas ele vai vos lembrar tudo que eu vos tenho ensinado. Ele vai vos guiar, ele vai vos guardar, vai vos orientar. Você encontra uma orientação do Espírito Santo determinando acerca do pacto velho, do pacto antigo, da lei em qualquer livro do Novo Testamento? Você encontra o Espírito Santo enchendo as pessoas e as pessoas falando uma coisa nova, que é o Evangelho de Cristo. O primeiro pregador do Evangelho cheio do Espírito Santo chamou-se Pedro. Foi tão poderosa aquela mensagem que cerca de 3.000 pessoas se decidiram. E não só se decidiram, mas confessaram os seus pecados e foram batizados. A Bíblia não diz que foram simplesmente judeus, mas a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas. Então a Bíblia não diz que eram, não, 3.000 judeus tomaram essa decisão. Eu creio que ali estava judeu, estavam gentios, estavam simpatizantes do judaísmo, tinha gente de todo lugar. Que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e crede no Evangelho, sejam batizados para arrependimento dos vossos pecados. Por acaso, se fosse a mesma coisa, Pedro teria que ter dito, sabe o quê? Arrependei-vos e cumprir todas as determinações da lei. Eu não estou fazendo um discurso fora da Bíblia, gente. Eu, nesses estudos, eu só tenho mostrado o que a Bíblia diz acerca da lei. A lei é justa, a lei é boa, a lei é santa. A Bíblia diz que nem um jota e nem um tio poderia passar céu e terra, mas nem um jota e nem um tio poderia passar sem ser cumprido. Aqui está o mistério. E a Bíblia diz que Jesus mesmo disse assim: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Ele cravou a lei na cruz do Calvário com as suas ordenanças, diz o apóstolo Paulo. Então a lei foi cumprida.
E agora Pedro não ia mais pregar a lei. A prova está em Atos capítulo 15, quando nós vemos aquela reunião dos apóstolos, aquela discussão, tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado, tem isso e aquilo. O que foi dito? Não vamos impor nenhuma outra coisa, a não ser que se abstenham da prostituição, se abstenham do sufocado. Mas o que mais, gente? Entende? Não foi dito que cumpram a lei, que guardem os mandamentos dados no Sinai. Mas foi isso. Você vai ver uma discussão mais tarde. E o apóstolo Paulo dizendo, não, gente, não vamos mexer com isso não. Principalmente os gentios não vão poder pôr carga nenhuma neles. Isso já foi resolvido lá em Jerusalém. E eles tomavam resoluções, era diante do Espírito Santo. A igreja primitiva, principalmente a direção da igreja, não tomava posição de qualquer forma. Eles oravam e o Espírito Santo falava com eles. Aquilo que Jesus disse, Ele vos guiará. Ele vos guiará. Até o próprio Paulo, quando foi para ser separado do ministério, ele não foi separado porque ele era o grande Paulo. Mas a Bíblia diz, separai para o trabalho que eu tenho. Paulo e Barnabé se ajoelharam, eles impuseram as mãos, oraram por eles e os despediram para fazer a obra de Deus. Então havia uma direção do Espírito Santo em tudo no novo pacto. No velho concerto, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. O velho concerto era dado entre Moisés e o povo. O novo concerto foi dado por Deus através de Cristo, que pediu ao Pai que mandasse o Espírito Santo para completar. Vou mostrar para vocês na Bíblia, na continuidade, que o velho concerto ele foi selado com sangue. Só que a Bíblia diz que o último concerto, a glória dele é muito maior do que a do primeiro. Por quê? Porque o primeiro foi com sangue de animais. O novo concerto foi com sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus. Então o valor do último concerto é maior do que o primeiro. O valor da manifestação, o valor da aplicação e o valor do resultado. Tá certo? Você vai encontrar um concerto que te traz bênçãos materiais, mas há uma garantia das bênçãos espirituais. Totalmente diferente. A visão, o foco. Então eu não posso pregar a lei junto com a graça. Eu não posso pregar a lei e a graça juntos. A lei é uma coisa, a graça é outra. Então não posso misturar Cristo com sabatismo. Não posso misturar sabatismo com Cristo. Um é uma coisa, outro é outra coisa. A salvação, o perdão dos pecados aqui é feito de uma forma, aqui é feito de outra. Aqui é repetitiva. O perdão dos pecados é feito de uma forma repetitiva no velho concerto. Havia aqueles dias no ano em que as pessoas traziam aqueles animais para serem imolados pelos seus pecados. Hoje nós não temos um dia do ano para isso. Nós temos um momento que nós abrimos o nosso coração e o perdão vem pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mesmo sendo crentes e pecarmos,
O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, ele não diz: traz um bode para imolar. Ele não diz: traz uma ovelha, traz 2 pombinhas. Não, traz um boi. Não manda trazer. Diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, porque o normal é não pecar. Pecar é coisa extraordinária. Tá certo? Na vida do crente, o normal é não pecar. Filhinhos, não pequeis. Mas se, excepcionalmente, se você pecar, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, pais, há uma diferença, né? Há uma diferença na forma do pecado ser perdoado. Há uma diferença na mensagem que é pregada. Há uma diferença total entre a lei e a graça. Entre a manifestação de Deus e a manifestação de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulos 3 e 4, é muito claro. Ele diz: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para reunir os que estavam debaixo da lei. Se Jesus veio para resgatar quem estava debaixo da lei, é porque a lei não trazia um resgate. Então aqueles que morreram antes, na época da lei, antes de Cristo se manifestar, eles são resgatados pelo sangue de Cristo, mesmo de uma forma que recua. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu quando? Antes da fundação do mundo. Quer dizer, no plano de Deus, aqueles que no passado obedeceram a lei dada para Moisés e Moisés para Israel, eles são resgatados. Porque eles tiveram obediência àquilo que Deus determinou. Agora não, agora depois que Cristo se manifestou, a Bíblia diz que não existe nenhum intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E a Bíblia diz que em nenhum outro nome dá a salvação, dado entre os homens, a não ser o nome de Cristo. A não ser o nome de Cristo. Por isso que Cristo se manifesta no Velho Testamento, na época da lei, trazendo a remissão. Aqueles animais que eram mortos eram um símbolo de Cristo. A Bíblia vai dizer, nós vamos estudar isso. Já era para acabar hoje, mas aquela pergunta vai dar mais uns dias. Era um símbolo de Cristo, apontando para a morte de Cristo, apontando para o Calvário. A partir do momento que chega a Cristo, a simbologia desaparece. Manifestado Cristo. A lei perdeu o seu efeito. A lei de Moisés não tem mais eficácia. Agora alguns contendem e dizem assim: mas como no Novo Testamento eu encontro não matarás, não adulterarás? Não, eu vejo a lei. É aquela explicação que eu dei. Quando uma lei perde a eficácia, normalmente ela conserva muita coisa na nova lei que veio. E falei para vocês que nós temos na nossa Constituição alguma coisa chamada cláusulas pétreas, que a Constituição muda muita coisa, mas elas continuam. Novo Testamento, Novo Pacto, as cláusulas pétreas foram trazidas. Deus continua sendo Deus, Pai. Jesus Cristo se manifesta como Salvador. O Espírito Santo como Consolador. Eram coisas que eram difusas, obliteradas ainda no velho concerto. Neste foram trazidos à revelação.
exatamente pelo crescimento no conhecimento de Deus e da manifestação de Jesus Cristo acerca dessas coisas. Então aqui vem o bojo, começa o bojo da grande diferença entre a lei e a graça. Começa a centralização na graça, e na graça possui a lei de Deus manifestada em Cristo, e perde a eficácia a lei que foi dada por Deus a Moisés para o povo de Israel. É uma lei específica para aquele povo. Você vê que se você abrir o Velho Testamento, você começar a ler, não vai falar só sobre sábado, como que eram os sabatistas, mas vai falar até se você tiver uma caminhada num local assim, defecar, você fazer com um gato, cavar um buraco e colocar as fezes ali dentro e tapar. Tinha tudo que você possa pensar. Fala acerca da mulher quando estava menstruada. Fala acerca do filho quando nasce. O que é que você tem que fazer? Então era um tratamento do ser humano em toda a sua amplitude. Foi feito para uma nação que tinha saído exatamente de uma escravidão de 400 anos. Um povo que conhecia uma lei diferente, e a lei diferente que aquele povo conhecia, perturbou aquele povo na caminhada. Você vê que de vez em quando eles chegavam, Moisés estava com Deus no monte, e eles diziam o quê? Se Moisés não volta mais, e o próprio sumo sacerdote, Arão, aquele que foi escolhido por Deus juntamente com Moisés e Miriam, para tirar o povo da terra do Egito e levar à terra prometida, é o primeiro a aceitar quando o povo diz, vamos fazer um bezerro de ouro, fazer um Deus para nós. Quando Deus tinha dito lá no capítulo 20, pela primeira vez, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem do que é em cima, nem embaixo. Quando o Senhor começa a falar, ali no decálogo, o próprio sumo sacerdote grande, o homem que Deus havia escolhido, desobedece a Deus. E a consequência foi grande. Você lê o texto, você vê que a consequência foi muito grande. Na graça, a consequência é pior. A consequência é pior. Mas o plano do arrependimento para o perdão, ele é muito amplo. E depende só de nós tomarmos uma posição diante de Deus, e a misericórdia, a graça de Deus nos atinge e modifica todas as coisas. Então são duas coisas bem distintas. Gálatas 4:4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No versículo 5 está escrito, para remir. Remir é resgatar, é quitar, é libertar, é retirar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uma modificação de status. Estavam debaixo da lei, servos pela lei, por Cristo, filhos. O estado de servidão é modificado para o status de filho. A obrigação do mandamento agora é modificado. É por isso que lá no versículo 30 do capítulo 4 diz, mas diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum a escrava herdará, o filho da escrava herdará com o filho da livre. É por isso que vem isso. E o apóstolo Paulo diz no versículo 31 do capítulo 4, de maneira que, irmãos,
somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. A escrava aqui se chama lei. Livre aqui é a graça. E nós temos que começar a pensar de uma forma detida nisto aí, para que o diabo não coloque através dos sabatistas confusão na nossa mente. Confusão na nossa mente. Dado essa abertura, na próxima quarta-feira, eu entro no assunto da resposta que a nossa irmã fez. Tá certo? Vou fazer uma análise sucinta do capítulo 19 até o capítulo 24, versículo 8 do livro de Êxodo. Quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que abram as suas Bíblias e leiam esse texto. Leiam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Leiam tanto de vezes que você puder. Porque eu vou entrar nesse estudo, eu vou conversar nisso aí. E se você tiver lido bastante vezes, você vai entender de uma forma mais profunda, de uma vez por outra, você vai entender que a lei foi dada, simplesmente, a lei de Moisés foi dada por Deus, simplesmente para o povo de Israel. Vou estar mostrando um texto bíblico interessante, como já no Velho Testamento, de uma forma profética, havia um tratamento diferenciado. Salmo 105. Ela estava conversando comigo antes de sair de casa, me mostrando, graças a Deus, minha família me ajuda muito. E Deus já mandava naquela época uma mensagem para dois tipos de povos. E o Senhor mandava que se lembrassem do passado. Eu vou começar no versículo 1, que só voltei ao versículo 6. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazer conhecidas as suas obras entre todos os povos. Já uma palavra dirigida universalmente. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Como é que diz o versículo 6, irmãos? Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Senhor separa dois povos aqui. Vós e vós. Veja bem, o Senhor separa aqui dois povos. Vós e vós. Vós, descendência de Abraão, seu servo. E vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Senhor fala sobre a descendência de Abraão e sobre os escolhidos. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui. Permitindo Deus, nós continuaremos quarta-feira. E eu peço aos irmãos, por obséquio, que leiam, pode ligar, que leiam Êxodo, capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 24, versículo 8.